Vai chegar lá. Antes disso, porque tem a ver também com notícias internacionais, eu acho que mostra muito o que é o governo Lula. Lula reverte posição de Bolsonaro e Haia vai definir direito à greve. O UOL já havia revelado que em documentos diplomáticos obtidos com exclusividade, o ministro do Trabalho Luiz Marinho assina uma carta na qual pede de forma urgente pede que de forma urgente o caso da ação no tribunal seja incluído na agenda de debates. A Corte Internacional de Justiça tem sua sede em Haia, mas não deve ser confundida com o Tribunal Penal Internacional, que fica na mesma cidade. Ambas, porém, representam esforços em garantir que a ordem internacional esteja baseada em regras válidas para todos. Para observadores, a decisão do governo Lula revela que existe uma aposta no sistema de tribunais e do direito internacional. O mundo está percebendo que o governo Lula está apostando em tribunais, no judiciário, para avançar com suas agendas. Uau, quem poderia... Ninguém tinha percebido nisso, né? É porque eles não moram no Brasil, mas você tá vendo, né? O Lula tá dos tribunais para isso. Engraçado que, inclusive, né? Se vale do direito internacional. É um vassalo para atuar contra o Brasil. Mas tudo bem. Aí vindo pro jornalismo de verdade, que conta coisas importantes sobre o nosso país. Um assunto que vem sendo deixado de lado pelos liberais. Não tem um único liberal que comente sobre a CPI das ONGs. Quando foi a última vez que você viu, gente, algum liberal falando da CPI das ONGs? Onde está o Partido Novo? Onde está o Deltinha? Né? O grande capitão do Novo. Tava lá celebrando que agora o Novo tá ganhando muitos novos filiados. Mas e aí, cara? E o Brasil, hein? O Amazônia Azul diz, ó. A BIM aponta ação de estrangeiros e ONGs contra o interesse do país na Amazônia, Partido Liberal. A BIM já fala isso pelo menos desde a década de 2000. Está tudo no relatório da CPI do INCRA/FUNAI, o envolvimento de membros do Estado com ONGs. Todo mundo sabe e ninguém, absolutamente ninguém mesmo, faz nada. Aí tá ali, ó. Olha o subtítulo aqui, né? É mais bonito assim, né? Organizado. Documentos da BIM, enviados à CPI das ONGs e acessados com exclusividade por o Liberal, dizem que consórcio financiado por agência governamental norte-americana, a USAID, que vocês já devem conhecer muito bem, pode configurar tentativa de interferência externa na região e facilitar até a biopirataria. A comissão abriu nova frente de investigação. Em um conjunto de relatórios que chega a 490 páginas, a BIM cita o financiamento internacional como motriz de atuação dessas ONGs e aponta para tentativas de interferência externa na região mais cobiçada do planeta. A BIM cita a USAID, que é a agência do governo dos Estados Unidos da América para assistência humanitária e econômica a outros países, como uma das principais fontes financiadoras dessas atividades. A USAID não apenas financia, mas como ela tenta colocar em campo políticas públicas e ela também tenta ajudar, né, na formulação de grupos. O Observatório do Clima, né, que é um compilado de vários ongueiros que se uniram em torno de uma única ONG, foi fundado após a reunião do USAID em 2006. A gente já comentou sobre isso em vídeo. Está no Atlas, registrado na história deste ano de 2023. Segundo a BIM relata, a USAID seria responsável pela terceirização de ações de ONGs de grande porte, como ISA, como WWF, como Amazon. Algumas delas envolvem ações de monitoramento via satélite de estradas, comunidades tradicionais e tipologias florestais. Também são listadas outras fontes de financiamentos internacionais, como fundações privadas estrangeiras. E um dos trechos do documento indica que tais organizações não governamentais buscam influenciar organizações indígenas e povos tradicionais no sentido contrário ao da construção de obras de infraestrutura projetadas pelo governo brasileiro. Segundo avalia a BIM, isso resultaria em dificuldades impostas a obras de infraestrutura. Que a gente está vendo nos dias atuais. Margem Equatorial, Ferrogrão, BR-364, Liano Tucuruí, exploração do potássio na região lá de Altazes. A construção de usinas hidrelétricas na região amazônica é apontada como dos pontos sensíveis pelo relatório. A ABIN indica que, após a desapropriação de áreas da terra indígena Raposa Serra do Sol, houve determinante ação de ONGs para incentivar famílias a se instalarem às margens do rio contíguo, para, no futuro, justificar a existência de comunidades e assim barrar o início da construção da hidrelétrica de contíguo. A igreja brasileira ressalva que, por vezes, são percebidas atuações relevantes para as comunidades locais, para a preservação ambiental, parte das ONGs, né? Às vezes tem uma coisa útil, mas a BIM pontuou, entretanto, que permanecem implicações de ordem política, uma vez que o posicionamento dessas organizações, materializado em campanhas midiáticas, frequentemente entra em conflito com projetos de infraestrutura na região. Nesse ponto, o documento cita a hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, que enfrentou forte oposição de segmentos da sociedade civil internacional. Então tem um vídeo sobre Belo Monte, até do Amazônia Azul, ele que postou, já vou mostrar para vocês. Mas, hoje não deu tempo. Eu achei algumas notas interessantes sobre esse caso de Belo Monte. Devo trazer essa semana. Não acho que a gente vai fazer uma viagem ao passado muito distante, não. Mas eu achei algumas coisas interessantes. E aí, em uma dessas notas, falava de Itaipu. Eu queria achar sobre Itaipu, aí eu acho que virava você. Mas do que eu já pesquisei até então, eu não achei. Porque algumas notas me falaram, né, falando de Belo Monte, que houve protestos na construção de Itaipu. Assim, eu fui atrás, mas eu queria ver se encontrava o nome de algum grupo em específico. Falando, esse grupo atuou. Porque você pensa na Biblioteca Nacional, o termo Itaipu aparece 13 mil vezes. Eu não tenho tempo como chegar a 13 mil itens pra sair olhando. Tentei cruzar com protesto. Mais de 600 menções. Uma mesma página, a palavra Itaipu é a palavra também protesto. Enfim. Se tiver alguma informação, tente me alcançar em uma das redes sociais sobre Itaipu. É uma parte das, assim, mais grupos específicos. E a gente vai atrás ver se a gente acha alguma coisa interessante. Vamos continuar. Tem informação extra também. Mas depois do vídeo que eu vou mostrar de Belo Monte, eu conto pra vocês.
Manifestações e protestos com mobilização de ONGs internacionais marcaram a construção de Belo Monte e do complexo hidrelétrico de Tapajós. Firmam pacto de forças para lançamento de mobilização mundial pelos direitos dos índios contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e outras usinas hidrelétricas em áreas indígenas. Incluem reivindicações e manifestações junto a organismos internacionais multilaterais, tipo uma ONU da vida, vão chorar para a ONU, visitas a ONGs europeias, reuniões e encontros com lideranças indígenas nacionais e internacionais, abaixo-assinados, filmes, vídeos, segue documento da BIM. Interferência e biopirataria. Outro ponto destacado pela inteligência diz respeito à venda de créditos de carbono. Vai vendo! O documento da BIM ainda fala em uma tentativa de interferência externa na elaboração de planos de manejo e articulação de organizações financiadas pela USAID, com o governo estadual e com algumas lideranças indígenas, com visitas à possibilidade de venda dos créditos de carbono. O relatório aponta ainda que determinadas ONGs vendem pacotes com roupagem de turismo para facilitar a entrada e atuação de pesquisadores estrangeiros na Amazônia. Um dos citados é a Associação Amazônica, que atua na comunidade rural de Xixuaú, em Roraima, e recebe apoio de entidades italianas e britânicas. De acordo com a BIM, essa ação resulta em risco de acesso não autorizado ao patrimônio genético brasileiro. Né? Chega a turma, no Brasil, aí vem algo, não, estamos fazendo um trabalho de turismo. Turismo, aí vai lá os botânicos, os turistas levam algumas plantinhas, algumas sementinhas, daqui a pouco eles roubam um produto só tem no Brasil, patenteiam, e depois nos vendem, né, por valores exorbitantes. Já vimos esse filme no passado. Os documentos condensados neste relatório foram produzidos entre os anos de 2002 e 2023. Bom, esse vídeo aqui é responsabilidade da Yassane Calapalo, quem diz, né, que tá ali, que ela vai falar sobre Belo Monte. O cara questiona ela, né, sobre as indenizações de Belo Monte. Eu falei em vídeo, cara, eu não sei como é que Belo Monte conseguiu sair do papel. E aí o Amazonas ele viu isso e ele falou o seguinte, quem fez o questionamento do dossiê de hoje sobre como as ONGs deixaram construir a usina de Belo Monte. É uma dúvida que eu sempre tive. Lembro que, em um momento, a gritaria das ONGs se silenciou. Um dia eu vi este vídeo e algumas coisas começaram a fazer sentido. Vamos ver o que essa senhorita tem para falar. Escuta... Cadê, pai? Vai. Não baixei esse vídeo. Não baixei o vídeo. Mas tá fácil. Amazônia Azul. Opa, mídia. Aqui o vídeo que ele postou, tá bem recente. Aqui, pronto. A ação da Belo Monte foi para as ONGs? É isso que você falou? As ONGs. Literalmente, as ONGs. As ONGs, eu posso até citar os nomes aqui, mas... A voz das etnias. Pode? Pois é. Nenhuma aldeia do Xingu que fica próxima à usina do Belo Monte recebeu. Eu digo, a usina que fica ali em Paranatinga, não sei se vocês já viram falar, Paranatinga. Essa usina está mais próximo das aldeias. A aldeia Coloene, a aldeia Sabiá, a aldeia Terrungu, que é a minha aldeia, a aldeia Barranco Queimado. E essas aldeias são mais próximas a essa usina PCH, que fica ali no Rio Coloene, que o pessoal do PT construiu. Nenhuma dessas aldeias receberam a indenização. Nenhuma. Quem recebeu foram as ONGs. Afirmações duras. Nenhuma das aldeias recebeu nada. Só as ONGs. Será que foi por isso que saiu do papel? Enfim. Depois que eu vi tanto do liberal, eu nunca pesquisei sobre o USAID no Arquivo Nacional. Aí eu botei o USAID no Arquivo Nacional. Não vai aparecer nada. Nem vai dar pra falar muita coisa aqui, né? Tô dando spoiler de algo que eu nem fiz, mas que eu tenho certeza que tem alguma treta aí. Quase estaca zero. Governadores do Sul e do Sudeste tentarão, a partir desta semana, recuperar na Câmara trechos do texto da reforma tributária que foram modificados no Senado. Na avaliação da maioria, o que era ruim piorou após a relatoria da Dardo Braga. É mesmo. Agora, se vocês estão achando ruim, por que vocês não se manifestaram antes, hein? Por que os governadores do Sul e do Sudeste não se manifestaram, não foram a público, pra não ser criticado pela imprensa, pra ficar de bem com a Globo? Os governadores avaliam, desde o grupo de trabalho montado pelo Lira para propor um texto sobre o sistema tributário, que houve um desequilíbrio na representação das forças. Aí o Estadão publicou um editorial hoje. Eu diria que ele se contradiz ao longo do processo. Mas eu acho que é um bom editorial. É tipo aquela do Matheus Leitão falando a derrota do bolsonarismo, entenda. E eu acho que é a derrota do Brasil. Esse é o texto. Esse é o título, né? Uma oposição irracional. É sempre irracional. Não importa quantos argumentos Bolsonaro proponha, sempre é irracional. Senadores se deixam levar pela tóxica influência de Bolsonaro e expõem falhas na claudicante articulação política do governo na votação de um tema tão relevante como a reforma tributária. Né? O mesquitismo vive. Os bucheiros seguem respirando no Estadão. Felizmente, a sabotagem de Bolsonaro não foi suficiente para impedir a aprovação. Sabotagem. Não é oposição, é sabotagem. Bolsonaro não tem o direito de se opor. Ele está contra a sabotagem. Os bucheiros estão em crise. Bolsonaro não conseguiu convencer seu próprio partido a fechar a questão contra o texto. Veja como as ações do Valdemar em apoio do Portinho servem como munição para a imprensa tentar atacar Bolsonaro. Se o Portinho tivesse seguido as ordens de Bolsonaro, tinha dado certo, né? Por sinal, no dia de ontem até eu tive a oportunidade de conversar com o senador do PL. Eu não vou falar o que ele falou do Portinho, mas ele falou, pô, cara, ele falou assim, tu acredita que esse jantar foi a primeira vez
que teve a reunião dos senadores com Bolsonaro e com Valdemar, ele falou assim, bicho, tá ruim. Ele falou que agora começaram a fazer um almoço, né? Que ele acha que devia ser semanal. Mas tá aí, vai marcar daquele dia, pelo menos uma vez no mês. Ele falou que a gente tem 12 senadores que conseguem fazer um almoço semanal. Tá difícil, viu? Organizar esse meio de campo. Tá se queixando de muita coisa. Não é o Eduardo Gomes, né? Porque o Eduardo Gomes votou a favor. Esse senador votou contra. Ele tava lá no dia, então já cai pra 10. Aí os outros 10 descobrem o que vocês pensam que pode ser. Um Portinho também, não é? Né? Que ele falou mal do Portinho, já caiu pra 9. Enfim. Mas sua liderança tóxica se fez sentir no posicionamento de senadores de outras siglas da oposição, como PP e Republicanos, virou o voto de parlamentares que haviam se manifestado a favor do texto na CCJ e fez o governo ceder em novas concessões e suar frio no plenário, como mostrou o Estadão. Olha esse final. Olha esse final. Imagine se os governadores do Sudeste tivessem entrado em campo, acionado, né, as suas bases, os seus vices, que a versão de outro partido, fala, irmão, cara, isso daí vai dar ruim. Não, pelo amor de Deus, não, vai dar ruim, vai dar ruim. Você vê, né? Bolsonaro conseguiu mudar votos, porque a pessoa tinha votado sim na CCJ e votou não no plenário. Veja como são as coisas. E assim como na Câmara, que o governo teve que abrir, né, o cofre das emendas e de cargos, tiveram que fazer a mesma coisa no Senado. Na Câmara custou 2 ministérios e 10 bi, né? A atuação de Bolsonaro. Imagine se também na Câmara todo mundo tivesse seguido o que Bolsonaro disse, né? Todo mundo. Todos os parlamentares, né? Seja deputados, governadores e tudo mais. Imagine. Mas vamos lá. Que fique claro. Não haveria problema no voto contrário à reforma, desde que os senadores tivessem explicado as razões de sua discordância. Bolsonaro está explicando por que ele é contra. Desde junho. Porque quando ele é oposição é sabotagem, mas os senadores podem votar contra. Que lixo, viu, o Estadão? Durante o debate, economistas e tributaristas manifestaram críticas públicas ao texto. Por que Bolsonaro então não pode ser oposicionista? Por quê? O presidente do IPEA do governo Bolsonaro, Eric Figueiredo, apontou diversos problemas da reforma tributária. Por quê? Porque o Bolsonaro então não pode ser contra? Ele é tóxico. Com ele é sabotagem. Havia também muito debate sobre a alíquota final, que resultará da união de 5 tributos ou imposto sobre valor agregado, né, o IVA, embora a premissa da reforma seja neutralidade, ou seja, manter a carga tributária atual. Essa preocupação, inclusive, não é de todo despropositada, pois cada privilégio conquistado deverá majorar a alíquota padrão. Governos petistas, ademais, sempre demonstraram muito apetite para aumentar impostos e nenhuma vontade de cortar despesas. Ué, então vai aumentar imposto. Então o PT vai se aproveitar da reforma tributária. O líder da oposição, Rogério Marinho, até mencionou algum desses aspectos. Mas, como bem disse o presidente do PP, o Ciro Nogueira, que apoiou a proposta, se nós que somos liberais não votamos a favor, vamos defender o quê? O Ciro Nogueira realmente é um liberal. Nós não somos. Eu sou conservador, não sou liberal. Eis a reflexão que toda oposição deveria ter feito. Bolsonaro nunca foi um liberal, graças a Deus. E continua assim, Jair. Continua assim. Esse tipo de oposição perniciosa, com toda certeza, não serve ao país. O sucesso parcial dessa empreitada bolsonarista, no entanto, não teria funcionado se não fosse a claudicante articulação política do governo no Senado, de forma arrogante. O executivo deixou o debate correr solto por meses e só se mobilizou para impedir a derrota quando o texto estava prestes a ser votado. O placar apertado não foi o primeiro recado enviado pelo Senado, não será o último. Enquanto o governo não reconhecia a existência desse problema e enfrentá-lo, o ex-presidente aproveitará essas brechas para tentar reaglutinar forças, ainda que isso signifique posicionar-se contra uma reforma tão necessária quanto a tributária. O país merece uma posição mais qualificada. Economistas contra, políticos contra, oposição contra, vários problemas, o Estadão reconhece, mas Bolsonaro não é qualificado. O mesquitismo, né, do Júlio Mesquita, tá aí, segue firme e forte, né? A turma dos bucheiros tá aí até hoje. Aí essa outra fala da postagem do Ciro Nogueira. Cara, isso aqui fala tanto sobre o caráter de uma pessoa, viu? E fala, o caráter não é dos melhores. Esta foi uma semana importante, a semana que nos difere dos que discordamos. Não dizemos não porque estamos na oposição, isso são eles. Dizemos não ou sim porque é bom ou ruim para o país, isso somos nós. E essa reforma é boa pro Brasil? É mesmo? É boa pros Esteves, né, do BTG, Ciro? Não somos como eles. Não somos a favor do quanto pior, melhor, porque queremos ganhar politicamente. Somos a favor do quanto melhor, melhor, porque queremos um Brasil melhor para todos. Eu não sei se o Ciro sabe, né, mas são os bolsonaros e os bolsonaristas que estão capitaneando a frente parlamentar pela exploração da margem equatorial. Que se sair do papel, quem vai colher os louros é o governo Lula. Então, eu acho que é uma baixeza sem igual. Isso só demonstra a falta de caráter dele. Para ganhar pontos com o André Esteves do BTG, o Ciro Nogueira está disposto a tudo. Não colocamos nossos projetos de poder acima dos interesses do Brasil. Quando foi que Bolsonaro fez isso, Ciro? Quando foi, hein? Que caráter podre o seu. Isso somos nós. Isso é o que nos diferencia deles. E temos que demonstrar isso quando testados. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas o importante é que seja o correto. Tá chamando de Bolsonaro de incorreto? Não vou cometer o erro deles para me igualar. Você tá igualando Bolsonaro aos petistas? Temos de nos diferenciar não apenas pelo não, mas só no que é certo. Ainda termina com o Brasil acima de tudo. Judas teve mais honra do que esse cara, viu? E falar. Judas teve mais honra do que o Ciro Nogueira. Aqui é da PIB, né? Dívida. A gente fala amanhã de outras coisas.